Num Brasil de desigualdades complexas, políticas públicas estão na base, na raiz da correção. A lei de cotas já tem mais de uma década. Em quase 11 anos, o modo como o país lida com a desigualdade racial e social se transformou. Mas no governo Bolsonaro houve queda na vaga de cotas nas universidades públicas em 2021 e também preocupação dos beneficiários de que elas fossem extintas, de que pudesse acontecer um retrocesso. Em 2023, a Câmara dos Deputados aprovou novas regras, uma revisão na lei de cotas. O Senado aguarda agora o PL que reformula o sistema. E no próprio Congresso Nacional, parlamentares articulam mudanças nas cotas para mulheres e negros e o Fundo de Direito Público destinado às campanhas, já mirando as eleições de 2024. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou com uma convidada, a gente faz um mergulho numa temática, numa notícia, se aprofunda nessas informações. E hoje eu tô aqui com a maravilhosa Adriana Ferreira Silva, que é jornalista, e a gente está aqui para falar sobre a revisão na lei de cotas, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, e outros assuntos relacionados a esses também, né, Dri? Bem-vinda aqui em Detalhes. Muito obrigada, maravilhosa você, na verdade. Muito bom ter você aqui no estúdio junto comigo. Adri, para começar a nossa conversa, eu queria começar por essa história do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que montou um grupo agora, recentemente, para mudar as cotas de mulheres e negros e também sobre o fundo eleitoral. Então, entender, né, por que os deputados governistas do Centrão, quais são os interesses envolvidos e também por que eles precisam dessas cotas para continuar funcionando durante as eleições. A ideia é que isso seja implementado até as próximas eleições, né? Já está de olho, então, nas eleições lá de 2024. Gabi, é um problema sério, porque hoje a gente sabe que essas cotas, na verdade, elas não são nem mesmo cumpridas. O sistema precisaria funcionar primeiro cumprindo essas cotas. Basta olhar uma fotografia do Congresso Nacional para a gente entender que mulheres, pessoas negras, são muito subrepresentadas. As poucas mulheres que estão lá são assediadas, sofrem ataques. Só essa semana eu acho que teve uma sequência de congressistas, seja estadual, federal, municipal, de mulheres lésbicas que foram ameaçadas de estupro corretivo. Então a gente ainda está muito longe de ter uma representação de mulheres, que são a maioria da população, ou seja, deveriam ser também a maioria no Congresso Nacional, estamos muito longe disso, de pessoas negras, que também são a maioria da população, e as poucas atitudes, né, as poucas iniciativas, ferramentas que tem com relação a isso, a gente acompanha nas últimas eleições mulheres sendo usadas como laranja pelos partidos, para cumprir a cota. Então, na verdade, o que deveria acontecer era um aprimoramento dessa lei de cotas. E o que essas reuniões que o Arthur Lira está promovendo dão a entender é que, na verdade, eles querem acabar com a lei de cotas, né? E precisa ser feita uma fiscalização. Você falou, por exemplo, das laranjas, é importantíssimo, porque muitas vezes os partidos eles estão mais interessados em implementar essas laranjas só para poder concorrer nas eleições, mas não de fato porque eles querem mulheres, porque eles querem pessoas negras participando dessa corrida eleitoral, inclusive porque a gente também vê a estrutura dos partidos e a gente vê que nas posições-chave de tomada de decisões a gente não tem essas pessoas. Sim, também. Exatamente. Né, e é impressionante porque todas as pesquisas, seja lá de onde for, elas mostram a importância que é você ter tanto mulheres, pessoas negras, trazer a diversidade para dentro seja as companhias, mas enfim, estamos falando do Congresso Nacional, né? Estamos falando daqueles que criam as leis que governam um país. E o que a gente acompanha, principalmente nessas CPMIs, CPIs que estão em andamento, é um desrespeito imenso às congressistas que estão participando. São poucas, são desrespeitadas, não tenho certeza se foi na semana passada que saiu
saiu uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo que mostrava que países que são comandados por mulheres, quanto mais mulheres você tem em cargos de liderança, diminui a corrupção, é menos o índice de corrupção. Nossa, muito interessante essa pesquisa. Exatamente, entendeu? Então, em vez da gente olhar para esses dados, todos que são importantes, fora as políticas que dizem respeito às mulheres, que desde a lei que deveria possibilitar o aborto para as mulheres de uma maneira que não fosse criminalizada, como ainda é hoje no Brasil, até coisas muito básicas, como direitos de agora, só agora em 2023 é que nós temos uma lei que finalmente decidiu que homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo devem ganhar os mesmos salários, porque existe uma enorme desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. E como é que se debatem essas leis? Com pessoas interessadas nelas nos representando. Então, se a gente ainda diminui isso, o pouquinho que a gente conquistou, o muito pouco que a gente ganhou, a gente vai perder, né, Gabi? É verdade. Então dá para dizer também que Arthur Lira talvez não esteja interessado de fato em ter essas pessoas participando do Congresso Nacional, mas sim porque ele precisa para o funcionamento, coisas estão ainda bem mudando e a gente está tendo políticas nesse sentido, os partidos precisam disso para concorrer, então é por isso talvez que esse grupo esteja sendo formado. Exatamente. Mas ainda que seja por esses meios, ainda bem que isso está acontecendo, né, Adriana? E a gente tem também deputadas que entraram agora no Congresso Nacional também, como a Erika Hilton, a Duda Salabert, que também estão promovendo mudanças nesse sentido, ou tentando promover mudanças nesse sentido, né? Sim. Não bastasse o fato das duas estarem no Congresso Nacional, as duas primeiras mulheres trans que representam os seus estados no Congresso Nacional, elas têm uma participação muito ativa, então a gente acompanha a Erika Hilton, eu tive a oportunidade de conversar com ela há uns 2 meses, apesar, sobre muita pressão, com muitos ataques, que a levou a adoecer, a ficar afastada há 1 mês do Congresso Nacional por conta disso. Ela é muito combativa. Eu acredito que os eleitores da Erika Hilton devem ficar muito felizes com a participação dela, tanto na CPMI como no debate. E a mesma coisa para a Duda Salabert. Então, são conquistas tão pequenas, né, Gabi? A Erika, por exemplo, agora, ela tem uma ideia de apresentar uma proposta para que as pessoas trans estejam nas leis de cotas das universidades. E eu vou resgatar aqui uma fala da Duda Salabert de uma entrevista que eu fiz com ela, e ela pontuou muito bem que, hoje em dia, as pessoas trans que fazem a transição durante a adolescência, não é nem que elas são expulsas, né? Não é, assim, institucional a expulsão, mas elas são expulsas porque elas sofrem bullying, porque elas sofrem um enorme preconceito, acabam abandonando a escola, e a gente sabe qual é a consequência disso. Eu já conversei com mulheres trans mais velhas que não conseguiam imaginar uma situação como a que a gente vive hoje, de ter mulheres trans, inclusive no Congresso Nacional. E a gente precisa que, na verdade, muito mais seja feito com relação a isso. Então eu acho que a Erika Hilton tem mais a que propor mesmo essa cota para pessoas trans, sejam homens ou mulheres trans, nas universidades, porque sim, são pessoas que têm muita dificuldade para estudar por conta da discriminação imensa que elas enfrentam na idade de formação. Isso acontece também com a população negra, né, Adriana? Porque a gente está falando aqui de minorias, nesse caso. Mas a história das cotas, ela foca no social e também no racial. Tem esses 2 recortes, mas a gente não tem, de fato, uma política voltada para o gênero. Então, essa proposta que a Erika Hilton traz, inclusive, ela propôs essa criação das cotas para trans das universidades federais, para combater essas diferenças históricas. Ela também vai muito nesse sentido, né, de ter um olhar que vai além, então é bastante importante. Agora, já que a gente entrou nessa história, eu queria falar sobre essa mudança que a gente teve. Na verdade, essa mudança não, né? A gente ainda vai avaliar, essa proposta vai ser avaliada no Senado, mas a gente teve uma revisão da lei de cotas, isso foi agora na Câmara dos Deputados. O que deve mudar? Quais que vão ser essas novas regras? Bom, a lei de cotas, que foi aprovada em 2012, ela previa que 10 anos depois de sua implementação, ela iria passar por uma revisão. No ano passado,
principalmente as pessoas ligadas aos movimentos sociais, ficaram muito preocupadas que essa revisão acontecesse durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tínhamos um governo de extrema-direita que poderia, inclusive, eles tinham uma intenção, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele era contra as cotas étnico-raciais e existe uma proposta do deputado Kim Kataguiri nesse sentido, de acabar com as cotas étnico-raciais. Mas esse medo é justificado porque realmente a gente não sabe o que poderia ter acontecido se essa revisão tivesse sido feita no ano passado, mas as cotas não é que seria possível acabar com as cotas. É realmente uma coisa que já estava prevista nela. Só que essa revisão, ela tem que ser feita para aprimorar a lei de cotas. E essa é a ideia. Então, pelo que está sendo discutido agora, é justamente esse aprimoramento. Então, algumas das mudanças que devem acontecer. A lei de cotas hoje, as universidades têm que dedicar 50% de suas vagas para pessoas de escolas públicas. Dentro desses 50%, existe a cota étnico-racial, existe a cota para pessoas indígenas, existe a cota para pessoas negras e para PCD, para pessoas com deficiência, né? Quais são uma das mudanças que é pedida? Dentro desse sistema, hoje, alguns cursos, em algumas universidades, as pessoas que se candidatam pelas cotas, elas acabam tendo uma nota de corte mais alta do que aquelas que não se candidatam pelas cotas. E isso precisa, obviamente, ser revisto. Então, o objetivo, né, promover essa revisão em 10 anos era justamente isso, ver o que funcionou e o que não funcionou. Então, essa é uma das coisas. Então, o que aconteceria? As pessoas iam concorrer agora, após a revisão, elas devem concorrer pelo total de vagas, porque aí não vai mais ter essa diferença de pessoas que estão dentro das cotas estarem com uma nota de corte, que poderia servir ali como um exemplo, maior do que as pessoas que estão fora das cotas. A outra coisa, que também deve aprimorar a lei de cotas. Hoje, para você poder se candidatar nesses 50%, você tem que ter uma renda individual de 1,5 salário mínimo. E isso vai mudar para 1 salário mínimo. Por quê? Porque 80% da população brasileira tem 1,5 salário mínimo. Então, precisa revisar, porque as pessoas mais pobres acabam não entrando dentro desse sistema de cotas. Isso é outra coisa. Interessante isso, porque acaba excluindo as pessoas que mais precisam, né? Exatamente. Então, isso também entendeu-se que é um problema. A outra coisa, os quilombolas vão também entrar agora como cotistas. Os quilombolas não estavam ali denominados entre os cotistas. Também vão entrar. Então, essas são algumas das revisões que vão ser feitas para aprimorar a lei de cotas. E tem uma proposta também, porque o que acontece hoje, essas cotas, elas são avaliadas a cada 10 anos, seguindo ali um pouco o cronograma do IBGE. E uma das propostas é que, tudo bem, existe esse cronograma do IBGE, né, do censo de cada 10 anos, mas que após 3 anos o governo assumiria em fazer uma revisão de como é que anda, porque não dá para esperar 10 anos para fazer mudanças. A gente já passou 11 anos da aplicação da lei de cotas e demorou pra caramba pra gente chegar até a aplicação dessa lei, né? Então, realmente, só agora a gente vai incluir quilombolas. 2023. Pois é. É muito tempo, né? É muito tempo. E os especialistas, os estudiosos, pesquisadores, pessoal das universidades que acompanha, eles ainda sugerem que alguns... tem também a pós-graduação. Vai passar a valer também. Então, isso também é uma coisa muito importante. Também vai aprimorar, então, o estudo dessas pessoas. Elas vão poder ter uma graduação mais especializada também, conseguir empregos melhores, né? Que é uma bola de neve. Exatamente. No bom sentido, nesse então, caso. A pós-graduação também passaria a ter cotas. Hoje em dia, a lei de cotas vale só para graduação. A pós-graduação, ou seja, mestrado e doutorado, também passaria a fazer parte. E aí existem outras questões que têm que ser levadas em conta, que é, por exemplo, já as pesquisas, né, não existem pesquisas feitas pelo MEC sobre isso, mas alguns estudos feitos por universidades ou institutos internacionais mostram que os cotistas, eles podem até entrar ali com uma nota mais baixa, mas rapidamente eles alcançam a nota das pessoas que não são cotistas. Então, aquelas explicações, né, aqueles argumentos de que, não, mas você vai usar aquela expressão horrorosa, que é baixar a régua, assim como no argumento da meritocracia, não vale para as universidades, porque os cotistas rapidamente, eles alcançam as notas
notas das pessoas que entraram fora da cota. Mas é preciso que as universidades criem programas de acolhimento de inclusão. Porque muitos dos cotistas, por exemplo, eles não têm como se sustentar. Então, eles dependem. Então, é preciso, por exemplo, aprimorar as bolsas, ter mais residência estudantil, porque muitos vão estudar fora da sua cidade natal, porque as cotas são para universidades públicas, federais, estaduais. Então, eles saem das suas cidades, eles têm que ter um apoio para se estabelecer no lugar onde eles estão, seja por bolsa, moradia, programa de alimentação. Então, tudo isso também para pós-graduação, porque a gente sabe que quem se dedica à pesquisa, se você se dedicar à pesquisa e tiver que trabalhar, você vai ter muita dificuldade, então é preciso aprimorar isso, e também a questão dos cursos mais concorridos. Então, eu ia perguntar isso, se tem cursos que são mais populares. O que acontece é que os cursos mais concorridos, que são aqueles que geralmente também têm os maiores salários, medicina, direito e engenharia, ainda não têm o equilíbrio das cotas. Então, esses cursos também é preciso ter um aprimoramento no ingresso, porque, assim, aumentou o número de pessoas pretas, pardas, indígenas, nesses cursos, mas ainda não estão num número, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar essas pessoas nas áreas de humanas do que nesses cursos mais concorridos e que depois também vão ter os melhores salários. E eu fico pensando também na base, né? Porque a maioria dessas pessoas, ou elas são bolsistas em escolas privadas, ou então elas estudam em escolas públicas. Eu mesmo passei por isso, sendo bolsista numa universidade particular de elite. Então, você chega e está estudando ali com pessoas que se formaram nos melhores e mais qualificados colégios de elite, e você estudou numa escola pública, que às vezes não tem aula de física, não tem aula de matemática. Então também já começa ali a diferença, né? Exatamente. De não ter... Você sai muito atrás dessas pessoas. Muito atrás, Gabi. Eu vivi a mesma experiência que você, eu também estudei em escola pública e eu senti isso na universidade e principalmente quando eu entrei no mercado de trabalho. Porque hoje a gente fala em diversidade, há 25 anos atrás, quando eu entrei na primeira redação de um grande jornal, não se falava sobre cota, não se falava sobre diversidade, e o cenário que existia era que todos os meus colegas vinham de escolas de elite, eu estava um passo atrás deles em tudo, no quesito falar inglês, por exemplo. Intercâmbio, falar inglês, né? Quando eu que estava ali, né, fazendo o curso de inglês para dar conta de chegar no nível dos meus colegas, eles já falavam francês, alemão, italiano, o inglês era básico. Exatamente. Né? Agora, então, nem se fala, né? Espanhol, inglês é básico. Exatamente. Você tem que entrar falando. Então, exatamente. Isso é super importante. E aí, já que a gente entrou nessa questão do mercado de trabalho, eu acho importante também relacionar essa história das cotas nas universidades também com a qualificação dessas pessoas entrando no mercado de trabalho. Quanto que a gente está conseguindo ter pessoas hoje em posições estratégicas em empresas, ganhando melhores salários? As pessoas negras ainda ganham menos. E mulheres também, né? Exatamente. A gente sabe que essa é a realidade. Mulheres, e aí quando se trata de mulheres negras, menos ainda, né? Porque esse recorte interseccional sempre é muito importante de colocar. Gabi, eu acho que a gente é testemunha de um momento muito especial aqui no Brasil de transformação, porque a gente assiste a entrada das pessoas negras nas universidades, a criação das cotas, ela impacta em absolutamente tudo. A gente conversou, né, estava conversando nos bastidores antes de começar o programa. O que acontece? A chegada dessas pessoas na universidade, primeiro, ela faz a universidade se transformar. Eu me lembro a Djamila Ribeiro costuma contar que quando ela entrou na universidade, ela estudava filosofia e ela queria fazer um trabalho sobre a Simone de Beauvoir. E quando ela apresentou na universidade, eles falaram, não, mas Simone de Beauvoir é uma pensadora menor, veja bem. Então, a chegada de mais mulheres negras, de mais mulheres, elas trazem essas questões no campo da filosofia, no caso da Djamila falando da Simone de Beauvoir, mas obviamente que isso acontece em todos os setores. Então, o que acontece? Os alunos passam a demandar uma bibliografia que diga respeito à realidade deles. As universidades aqui do Brasil, todas foram construídas em cima do pensamento europeu, não se lia a autores negros. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, a gente chega nas livrarias, eu sempre uso o exemplo, eu costumo frequentar uma livraria na Avenida Paulista,
Paulista e fico muito feliz, porque todas as vezes que eu chego lá, a pilha de livros que tem logo na entrada da livraria, em geral, tem muitas autoras negras, de Djamila Ribeiro, Bell Hooks, passando por Angela Davis, entre Conceição outras. Conceição Evaristo, de diversas áreas, pessoas que escrevem sobre de romances a livros históricos ou de questão de identidade. E isso é o quê? Uma demanda. E uma demanda existe por quê? Porque essas pessoas entraram na universidade. Temos, por exemplo, autores como Giovanni Martins, que é um autor que fala diretamente com a periferia, muito lido por jovens negros. E esses jovens negros levam esses autores para a universidade. São esses jovens negros que também vão passar pelo programa de graduação e vão indicar para seus alunos. Então, cria ali... É uma espécie de pressão também na universidade para que ela mude esse pensamento europeu, né? Ela tem que abraçar esses alunos que estão chegando com as demandas, né? Com as demandas. Nova literatura, ainda bem. Exatamente. E estamos formando muitos novos professores. E esses novos professores, obviamente, que eles vão trazer referências do seu universo para os alunos. Isso já é uma coisa fantástica. É maravilhoso. Né? E óbvio que o outro lado é a pressão no mercado de trabalho. Então, falando da nossa área, o jornalismo, quando eu cheguei nas revistas femininas, por exemplo, em 2016, 2017, não existiam mulheres negras nas capas das revistas. Hoje, quando eu deixei a última revista feminina que eu trabalhei, já era de 50% a 50% as capas, né, para mulheres negras e mulheres brancas. Então, isso é uma mudança muito grande. E isso por quê? Por uma pressão delas. Elas foram, junto com isso, vem o advento das redes sociais, então criação do Instagram, criação do Facebook, criação do YouTube. Essas meninas todas vão para as redes sociais, passam a postar. Tendo passado pela universidade, elas recuperam sua autoestima, vão falar de cabelo crespo, vão falar de filosofia. Viram criadoras de conteúdo também. Viram criadoras de conteúdo, entendeu? Passam a disputar com a mídia, inclusive os anunciantes. Então existe o fenômeno dos anunciantes da indústria de beleza, que migrou totalmente para as redes sociais, para anunciar influenciadoras. Gabi, é uma revolução, assim, basta você entrar numa farmácia e ver a quantidade de produtos para cabelo crespo e cacheado. A gente que o diga, né? Agora Exato. A gente consegue usar o nosso cabelo natural. Exatamente. Antigamente não conseguia porque não tinha produto para tratar. Não tinha, né? Então vai passando por todos os setores, né, da sociedade. E nas empresas, as empresas se viram, obviamente, também cobradas a ter mais pessoas negras, mais mulheres em cargos de liderança. O que acontece hoje no Brasil é que algumas empresas, então existem, né, acho que a Magazine Luiza é uma das mais famosas, o caso do programa de treinamento para pessoas negras que eles criaram, foram muito criticados por conta disso, mas bancaram e hoje em dia já existe uma virada, já existe um outro pensamento, então é bom, a gente sabe, eu costumo muito recorrer à McKinsey, que é aquela consultoria internacional, eles fazem muitos relatórios que provam por A mais B que as empresas que têm diversidade na liderança, elas têm maior faturamento. Ganham mais, exatamente. Ganham mais. Já que não é pela necessidade de ver que a sociedade está mudando, então que seja pelo dinheiro. Exatamente. Mas é um caminho. Exatamente. Né? É um caminho. Então, ali nos índices da McKinsey, sempre aparece que as empresas que têm maior diversidade étnico-racial de mulheres, entre outros fatores de diversidade, por exemplo, PCDs, no comando, elas inovam mais. Elas atendem melhor a demanda dos clientes. Falando, por exemplo, da indústria da tecnologia. Se você tem pessoas PCD criando ferramentas, dispositivos para pessoas PCDs, eles acabam atendendo a outros setores da população. Porque um comando de voz criado para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência vai ser usado por todo mundo. Então, está na base do desenvolvimento, está na base da inovação, está na base da criatividade, está na base de errar menos. Se você tem diversidade no comando das empresas, você também não vai cometer erros, como aconteceu, por exemplo, o caso do Carrefour. Os casos, né? Porque já teve mais de um. Exatamente. Os casos do Carrefour. Então, o que acontece? As empresas hoje, elas têm cotas, elas criam programas para conscientizar e sensibilizar as lideranças de que é preciso promover pessoas negras, é preciso trazer pessoas negras para cargos estratégicos e também PCDs e também mulheres. Existe uma vontade. A realidade é perfeita? Não.
Ainda não é. Ainda falta muito, muito, muito a ser feito. Ainda é minoria. O que a gente vê hoje é que tem muitas pessoas negras, as mulheres, elas estão no chamado chão de fábrica. Elas estão ali, elas estão nas empresas, mas é preciso que elas cheguem a CEOs, elas ocupem a cargos, posições em boards, né, nos conselhos. Cargos que podem promover de fato a mudança dentro das empresas, né, e da mentalidade das empresas. Exatamente, porque é fundamental elas estarem em cargos que promovam essas mudanças, porque é aquela história de um puxa o outro. Então, pessoa negra vai contratar mais pessoa negra, mulher vai contratar mais mulher, e por aí vai. E por aí vai. Eu ia te perguntar sobre os efeitos da aplicação desses últimos 11 anos, desde a implementação da lei de cotas, mas eu acho que você respondeu. A gente consegue ver, é isso, né? A gente vê a mudança desses últimos 10 anos a olhos vistos, e agora a gente tem melhorias que devem ser aplicadas para a gente conseguir atingir isso daqui a mais anos também, porque eu acho que a gente ainda está longe de chegar ao cenário ideal. E eu ia te perguntar justamente isso, né? A gente teve, por exemplo, nos anos 70, a gente já começou a ver ali o desenvolvimento do movimento negro, e aí surgiram essas demandas. Em 88 a gente teve a abertura democrática, anos 90 a gente já tinham pessoas dizendo, olha, não adianta, a gente teve 100 anos de abolição da escravidão, mas nada mudou, a gente quer mudança, políticas públicas, e aí só em 2012, então caminhando a passos muito lentos, a gente teve a implementação de fato da lei das cotas. E aí eu pergunto, qual é a transformação? A gente já está terminando, mas acho essa pergunta muito importante para você responder nesse finalzinho. Qual a transformação estrutural que a gente precisa ter para que as cotas possam ser em si instrumento transitório, né? Não é que a gente quer implementar as cotas e deixar ad eterno, não. A gente quer que essas mudanças aconteçam para que a gente não precise. Acho que a gente ainda está longe de conseguir chegar nesse cenário, mas é importante a gente olhar para o futuro. Olha, Gabi, como você mesma destacou, essa lei de cotas de 2012, ela é uma batalha que vem desde o Brasil colonial. O movimento negro, as pessoas negras, elas sempre se mobilizaram. Desde o movimento pró-abolição, sempre teve a participação de pessoas negras, um movimento negro muito combativo nesse quesito. O ex-senador, ex-deputado, criador do Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, quando ele era deputado, ele apresentou uma proposta de lei de cotas, isso nos anos 80, e o movimento negro sempre ali cobrando os congressistas, muito ativo, pessoas como Sueli Carneiro, por exemplo. Que já estavam olhando para fora também, né? Que já estavam olhando para fora, porque eu dei uma olhadinha, antes da nossa conversa, nos países que implementaram cotas. O primeiro país que implementou cota foi a Índia, em 1950, no caso da Índia, para as castas. O que não deixa de ser também aqui no Brasil essa segregação que a gente vive no Brasil, que é étnico-racial, ela também é uma casta. Não deixa de ser também um tipo de casta. Em 1965, como resultado das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, foi implementada a cota lá. Mas aí vamos pegar o próprio exemplo dos Estados Unidos. Eles têm cota desde 1965. A gente continua vendo a violência contra pessoas negras nos Estados Unidos. São muitos os casos de violência contra, e agora tem um revés por conta do Supremo Tribunal, né, do que seria o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, que é a Suprema Corte, agora eliminar alguns direitos conquistados há muito tempo. O caso do aborto foi o mais dramático, que é uma lei que existe desde 1970 e que agora, em alguns estados, já não é mais permitido fazer, e eles também agora estão querendo acabar com as cotas raciais. E ainda não, a gente olha para a sociedade norte-americana, a sociedade estadunidense, e a gente sabe que ainda não está no modelo ideal. Então, olhando para eles e pensando aqui, né, no nosso modelo, que começou em 2012, faz só 10 anos. Gabi, eu acho que muita coisa ainda tem que mudar. A gente não tem representação no Congresso. A gente não tem representação no judiciário. A gente está aqui, a sociedade, demandando que o presidente Lula escolha uma mulher negra para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Nunca uma mulher negra passou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é tão pouco o que a gente tem ainda. Eu acho que a gente tem que primeiro ter representatividade na proporção do que é esses grupos minorizados na sociedade para começar a pensar em não ter mais cota. E a gente pensando que o Brasil tem uma maioria de população que se autodeclara
preta e parda, imagina quando essa maioria estiver representada em sua maioria, aí sim eu acho que a gente pode deixar de falar em cota. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que continuar tendo cota e tem que, na verdade, ampliar as cotas para outros grupos que foram historicamente massacrados, passaram por genocídio, têm muita dificuldade de acessar os espaços de poder, os espaços de criação. Eu acho que uma das coisas que essa lei de cotas tem que aprimorar é justamente isso, até a investigação do seu funcionamento, dos resultados, porque aí acompanhando os resultados que a gente vai entender, olha, daqui a 100 anos a gente vai acabar com a lei de cotas, daqui a 50 anos a gente vai acabar com a lei de cotas. Eu acho que é isso, assim, acho que o ideal é que o censo do IBGE reflita essas pessoas ocupando o seu espaço de direito em todos os campos, seja eles na criação de pensamento, nas ciências sociais, nas engenharia, ciências exatas, medicina, porque é só assim que a gente não vai ver mais casos como o do Carrefour, entre outros tantos situações terríveis de violência que a população negra, principalmente, vive ainda hoje no Brasil. É isso. Adriana Ferreira Silva, jornalista. Que prazer te ouvir. Eu amei essa conversa. Espero que a gente faça mais vezes. Amei ter você aqui no estúdio. Então, quem estiver ouvindo essa conversa, também recomendo que assista no YouTube, porque a Adriana veio ao estúdio para participar do programa. Seja sempre muito bem-vinda aqui, Adriana. Eu que agradeço, Gabi. Adorei a nossa conversa. Pode me convidar que eu volto, sim. Você é presença aqui obrigatória. Um beijo pra você, Adriana. Beijo, Gabi. O podcast Em Detalhes fica por aqui. Antes eu tenho um convite bastante importante para você que nos acompanha. O ICL está oferecendo uma aula magna com a filósofa Marilena Chaui. Marilena, que é uma das grandes, das maiores intelectuais brasileiras, vivas hoje, autora de mais de 30 livros, doutora honoris causa pela Universidade de Paris. Enfim, se eu fosse falar aqui o CV da Marilena Chaui, eu ia precisar de mais um programa do Em Detalhes para isso. Ela vai estar ao lado do Eduardo Moreira no debate Pra Que Filosofia, que vai acontecer no dia 31 de agosto, então uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Esse evento é gratuito, mas você precisa reservar a sua vaga e você pode fazer a inscrição no icl.com.br/emdetalhes. Não perca esse encontro, vai ser histórico e é uma das mentes mais brilhantes que a gente tem no país hoje. O próximo episódio do Em Detalhes vai ao ar às 10h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, em todos os canais do YouTube do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira e também nas plataformas de podcast, de áudio. Até mais! Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do videocast Em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello.